Você acredita que pode ficar rico enquanto dorme? Se a sua resposta imediata foi impossível, permita-me dizer, é exatamente aí que está o segredo que poucos ousam enxergar. A verdadeira riqueza não nasce apenas das horas acordado, mas daquilo que você planta na mente nos instantes antes de adormecer. Enquanto seu corpo descansa, sua mente continua trabalhando, obedecendo a tudo que você entregou a ela. E se você programá-la corretamente, ela se tornará a sua fábrica de fortuna silenciosa. Quando você adormece, acredita que sua mente também descansa, engana-se. Enquanto o corpo relaxa, a mente subconsciente continua desperta, incansável, absorvendo tudo aquilo que você levou consigo para a cama. É como se fosse um fiel servo, que não questiona, não discute, não analisa. Apenas obedece. E a pergunta que eu faço a você é: o que você tem ordenado à sua mente, mesmo sem perceber? Se você se deita carregado de preocupações com dívidas, com a sensação de fracasso, com medo do amanhã, seu subconsciente entende que isso é prioridade. Ele começa a trabalhar silenciosamente para reproduzir exatamente mais daquilo. Como um jardineiro que recebeu sementes envenenadas, ele irá plantá-las e cuidar para que cresçam. Resultado? Mais contas inesperadas, mais obstáculos, mais situações que confirmam aquele medo que você entregou antes de dormir. Mas o inverso também é verdadeiro. Se você fecha os olhos com gratidão, se imagina vivendo a vida que deseja, se pronuncia frases carregadas de fé como: eu sou próspero, o dinheiro flui para mim enquanto durmo. Sua mente subconsciente registra isso como ordem, e ela começa a mover circunstâncias invisíveis, reorganizar pensamentos, atrair ideias e conexões que combinam com esse novo comando. Parece mágica, mas é ciência mental. Lembro-me claramente de uma época em que eu adormecia com o coração pesado, duvidando de mim mesmo. Eu acreditava que jamais teria êxito, e as manhãs seguintes apenas confirmavam minhas crenças. Eu encontrava mais portas fechadas, mais pessoas me dizendo não, mais dificuldades aparentemente intransponíveis. Só quando decidi alterar esse padrão, escolhendo com consciência o que entregar ao meu subconsciente nos minutos finais antes do sono, foi que tudo começou a mudar. Passei a adormecer repetindo mentalmente imagens de sucesso, e as oportunidades surgiram como se estivessem esperando por esse simples gesto. Você já percebeu como algumas pessoas parecem sortudas? Conseguem empregos melhores, encontram pessoas certas no momento exato, descobrem soluções inesperadas para os problemas? Não é sorte. É programação. Elas semeiam ideias de abundância, repetem convicções de que merecem prosperar, e o subconsciente obediente constrói a realidade que corresponde a isso. Pesquisas atuais em neurociência confirmam o que eu já ensinava décadas atrás. Nos momentos que antecedem o sono, o cérebro entra em ondas mais lentas, conhecidas como alfa e teta. É nesse estado que o subconsciente está mais aberto, mais vulnerável a absorver o que lhe é oferecido. Imagine a potência disso. Enquanto milhões de pessoas se deitam mergulhadas em notícias negativas ou rolam telas sem fim no celular, entregando lixo mental à própria mente, você pode estar utilizando esses minutos para plantar riqueza, saúde, oportunidades e liberdade. Agora pare e reflita. O que você tem entregado ao seu subconsciente nos últimos dias? Ansiedade, medo e frustração? Ou gratidão, fé e abundância? Não se trata de um detalhe qualquer. Trata-se da raiz de tudo que você tem colhido em sua vida. Eu posso lhe garantir, a sua realidade financeira, emocional e até mesmo física tem sido moldada por aquilo que você repete antes de dormir. Essa é a hora em que a mente consciente se cala e a mente criadora assume o comando. E é aqui que está a chave. Se você quer mudar a sua vida, comece pelo instante em que o mundo desacelera e os olhos se fecham. Escolha suas últimas palavras do dia com sabedoria, porque serão elas que sua mente subconsciente trabalhará incansavelmente para transformar em realidade enquanto você dorme. A mente é como um solo fértil que jamais descansa. Tudo o que você coloca nela, consciente ou inconscientemente, cresce. Mas aqui está o detalhe que muitos ignoram.
Ela não distingue entre uma semente de abundância e uma semente de escassez. Não importa se você repete frases de esperança ou de derrota, se imagina possibilidades ou limitações. O subconsciente apenas aceita, e como um jardineiro obediente, cultiva aquilo que você entregou. É por isso que tantas pessoas vivem aprisionadas em um ciclo que parece não ter fim. Elas vão para a cama dizendo a si mesmas que dinheiro é difícil, que nunca vai dar certo, que nascem pobres e morrerão pobres. E o subconsciente, sem questionar, sem julgar, apenas diz: que assim seja. Agora me diga, você já reparou como algumas pessoas parecem atrair oportunidades com naturalidade? Como se o universo conspirasse a favor delas. Enquanto uns batalham e só encontram obstáculos, outros descobrem soluções, fazem conexões, recebem propostas inesperadas e até ideias milionárias em momentos simples. Isso não é acaso. Isso é reflexo de um subconsciente programado para a abundância. Essas pessoas se convenceram de que merecem prosperar, e quando alguém acredita de forma inabalável, essa crença passa a moldar cada decisão, cada comportamento, cada emoção e, por consequência, cada resultado. Eu mesmo vi isso acontecer inúmeras vezes ao longo da minha vida. Lembro-me de um período em que eu caminhava pelas ruas com mais dívidas do que esperanças. Mas houve uma virada. Decidi parar de repetir a narrativa da escassez e comecei a escrever todos os dias, antes de dormir, frases como: eu sou digno de riqueza e a prosperidade me encontra. No começo parecia apenas um jogo mental quase infantil, mas com o tempo essa prática se transformou em fé. E a fé é o poder invisível que muda tudo. Passei a enxergar oportunidades onde antes só havia fracasso. Pessoas começaram a me procurar para propor negócios, e até ideias que pareciam distantes começaram a se materializar. Não pense que isso é exclusividade minha. Thomas Edison, por exemplo, tinha o hábito de adormecer em estados de meio sono, segurando objetos nas mãos, justamente para despertar nesse limiar entre vigília e descanso, onde a mente subconsciente está mais aberta. Foi desse estado que nasceram algumas das suas maiores invenções. O que Edison fazia era plantar sementes criativas em um terreno fértil, exatamente como eu ensino a plantar sementes de riqueza. A questão é, quais sementes você tem escolhido? Porque mesmo a ausência de escolha é uma escolha. Se você não decide conscientemente o que oferecer à sua mente antes de dormir, o subconsciente simplesmente acolhe os restos, os medos, as preocupações, a raiva acumulada do dia. E isso, meu amigo, é como regar ervas daninhas. Hoje, a ciência confirma aquilo que já ensinei décadas atrás. Estudos em psicologia positiva revelam que pessoas que cultivam afirmações de gratidão antes de dormir apresentam maior bem-estar, mais resiliência financeira e até mais saúde física. Isso porque a mente, ao receber essas sementes, influencia não só os comportamentos, mas também os níveis hormonais, a energia vital e até a forma como o corpo reage ao estresse. É um ciclo completo. Pensamentos plantados geram emoções, emoções criam ações, ações produzem resultados. Portanto, a verdadeira pergunta que você deve se fazer todas as noites é simples: o que estou plantando agora? Escassez ou abundância? Se você quer colher oportunidades, precisa semear fé. Se deseja resultados extraordinários, precisa repetir convicções extraordinárias. Não é sobre esperar que algo caia do céu, é sobre preparar o solo da sua mente para receber a colheita que você escolheu. E posso garantir, com toda a experiência da minha vida, aquilo que é plantado com convicção e regado com emoção se torna realidade. É apenas uma questão de tempo. Eu já vi pessoas brilhantes desperdiçarem seus maiores talentos por um simples motivo. Foram dormir todas as noites alimentando pensamentos de escassez. Repetiam para si mesmas frases como: nunca vou sair dessa situação. Dinheiro não é para mim. O sucesso é privilégio de poucos. Essas palavras que pareciam inofensivas no silêncio da noite se transformaram em correntes invisíveis. O subconsciente, fiel e obediente, aceitou esses comandos e construiu uma realidade limitada, cheia de bloqueios,
repetições de fracasso e oportunidades que nunca se concretizavam. Era como assistir a um jardim que poderia florescer em abundância, mas que, por escolha inconsciente, recebia apenas sementes de ervas daninhas. E aqui está algo que dói confessar. Muitas dessas pessoas tinham capacidade, inteligência e até conhecimento maior do que aqueles que prosperaram. Mas a vida não recompensa apenas o saber ou o esforço. Ela recompensa aquilo que se acredita de forma inabalável. E quando a crença é de escassez, não há trabalho duro que resista. O indivíduo pode estudar, se sacrificar, dedicar noites e dias inteiros. Mas se a mente estiver programada para a falta, o destino será sempre a repetição daquilo que já está enraizado. Nikola Tesla é um exemplo doloroso disso. Um gênio absoluto, visionário, capaz de enxergar o futuro muito além do seu tempo. Criou invenções que mudaram o mundo, mas carregava dentro de si crenças destrutivas sobre riqueza. Tesla acreditava que dinheiro era uma distração, que não deveria lidar com ele, que sua missão era apenas criar e não prosperar financeiramente. O resultado foi trágico. Morreu sozinho e pobre em um quarto de hotel, enquanto outros homens, menos brilhantes, mas mentalmente alinhados com a abundância, se tornaram ícones da prosperidade. É duro, mas é a prova de que genialidade sem uma programação mental correta não garante nada. Agora me diga, quantas pessoas você conhece que trabalham duro, estudam, se esforçam, mas nunca parecem sair do lugar? Quantos vivem se lamentando, dizendo que nasceram no país errado, na família errada, que o dinheiro é só para quem já tem dinheiro? Essas são as frases que moldam uma vida inteira. E não se engane, o subconsciente não entende ironia, não entende desculpas. Ele simplesmente obedece. Se alguém repete diariamente que não é merecedor, essa se torna sua verdade interna e, cedo ou tarde, se reflete no mundo exterior. Eu mesmo presenciei histórias assim de perto. Lembro de um homem que conheci em meus anos de pesquisa. Ele tinha habilidade, tinha conhecimento, mas todo dia, antes de dormir, dizia a si mesmo: amanhã será igual a hoje, não adianta tentar. Essa frase se transformou em destino. Ele passou anos no mesmo emprego, com o mesmo salário, cercado pelas mesmas limitações. Não porque lhe faltava inteligência, mas porque lhe sobrava escassez no pensamento. O mais doloroso era perceber que tudo poderia ser diferente se ele tivesse entendido que a última coisa que entregamos à mente antes de adormecer se torna a primeira a ser construída pelo subconsciente. Você já parou para pensar quantas vezes, ao deitar-se, repete mentalmente os problemas do dia? Quantas vezes revive discussões, calcula contas, se angustia com o futuro? É esse o alimento que sua mente recebe, e é isso que ela vai multiplicar. Não é castigo, não é injustiça, é apenas a lei silenciosa da mente em ação. E é aqui que muitos se perdem. Acreditam que suas vidas são definidas por forças externas, governo, economia, sorte, quando, na verdade, tudo começa dentro. Se a raiz é de medo, a árvore será de fracasso. Se a raiz é de escassez, os frutos serão de limitações. O subconsciente não falha. Ele apenas devolve aquilo que recebeu. E por isso tantas vidas são arruinadas. Não pela falta de capacidade, mas pela repetição diária de crenças destrutivas que, noite após noite, se tornam ordens imutáveis. A pergunta que deixo a você é direta. Até quando você vai permitir que pensamentos de escassez ditem seu futuro? Porque, queira você ou não, eles já estão moldando seu amanhã, agora mesmo, enquanto você dorme. Se você deseja transformar suas noites em instrumentos silenciosos de prosperidade, precisa compreender que a última coisa que sua mente recebe antes do sono é a que mais profundamente se enraiza. O corpo pode repousar, mas a mente subconsciente permanece ativa, registrando e obedecendo às ordens que você transmite naquele instante. É por isso que criar um ritual noturno consciente é como desenhar a planta de uma casa que será construída enquanto você dorme. Comece eliminando distrações. Quantas vezes você já foi para a cama com o celular na mão, rolando notícias negativas, comparando sua vida com a de outros em redes sociais ou carregando discussões que ainda ecoavam em sua mente?
Ao fazer isso, você entrega ao subconsciente o comando de reforçar exatamente aquilo. Mais preocupação, mais escassez, mais frustração. E a mente não discute, apenas aceita. Se você quer riqueza, não pode plantar sementes envenenadas. O que fazer então? Silencie o mundo exterior. Crie um ambiente que sinalize ao seu cérebro que é hora de desacelerar. Respire profundamente algumas vezes. Cada inspiração deve trazer calma. Cada expiração deve levar embora a ansiedade. E nesse estado de serenidade, comece a pronunciar afirmações simples, mas poderosas, carregadas de emoção. Eu sou próspero. O dinheiro flui para mim com facilidade. Minha mente atrai riqueza enquanto durmo. Não diga de forma mecânica, como quem repete uma frase decorada. Diga como quem já vive essa realidade. Sinta a liberdade de pagar suas contas em dia. Visualize-se entrando em sua casa dos sonhos. Imagine a tranquilidade de acordar com dinheiro em abundância em sua conta. Quanto mais sensorial e carregada de emoção for a experiência, mais profundamente ela será gravada. Eu mesmo já passei por esse processo. No início parecia estranho. Repetir frases antes de dormir, visualizar cenários de abundância, fechar os olhos e imaginar detalhes que ainda não existiam fisicamente. Mas insisti, e com o tempo percebi mudanças. Ideias começaram a surgir de forma inesperada. Pessoas apareceram em minha vida oferecendo oportunidades que eu jamais teria encontrado se estivesse vibrando em medo e dúvida. Era como se o universo respondesse silenciosamente às instruções que eu havia deixado para minha mente subconsciente todas as noites. A ciência confirma esse poder. Estudos mostram que repetir afirmações positivas com emoção, especialmente antes de dormir, altera a forma como o cérebro cria conexões neurais. Isso significa que você literalmente remodela sua mente para acreditar naquilo que deseja viver. E quando a crença se solidifica, o comportamento muda. Você passa a tomar decisões mais ousadas, a enxergar soluções antes invisíveis, a confiar em caminhos que antes pareceriam arriscados demais. E é assim que o invisível começa a se tornar realidade. Agora eu quero lançar um desafio a você. Durante os próximos 7 dias, reserve apenas 5 minutos antes de dormir para criar seu próprio ritual noturno. Escolha 3 afirmações de prosperidade. Repita-as com convicção e emoção. Visualize a vida que deseja com detalhes e, por fim, agradeça como se já tivesse recebido. Faça isso com consistência, sem pressa, sem buscar resultados imediatos. Apenas plante. Porque toda colheita exige paciência, mas é inevitável quando a semente é plantada no solo fértil da mente subconsciente. Enquanto muitos adormecem carregando peso, você pode se deitar leve, sabendo que sua mente está trabalhando por você. Enquanto uns semeiam medo, você pode semear abundância. E quando acordar, perceberá que sua vida não será mais conduzida pelo acaso, mas pelo poder silencioso de escolhas feitas nos instantes mais simples, aqueles minutos antes do sono. O ponto mais importante que quero que você leve daqui é simples, mas poderoso. A forma como você adormece determina a forma como você desperta para a vida. Os pensamentos que você entrega ao seu subconsciente antes de dormir são sementes que inevitavelmente irão germinar e moldar sua realidade. Se você semear medo, colherá limitações. Se você semear abundância, colherá oportunidades. É nesse instante silencioso, quando todos acreditam que nada acontece, que o seu destino é desenhado. E agora, se esse conteúdo fez sentido para você, saiba que existe muito mais esperando. O próximo vídeo já está na tela, e ele será o próximo degrau da sua evolução de sabedoria. Cada passo que você dá aqui, cada aprendizado, é um avanço para se tornar 1% melhor do que você era ontem. Eu quero agradecer de coração a todos que têm apoiado este trabalho, seja com o valeu, seja tornando-se parte da nossa comunidade com a assinatura que dá prioridade nos vídeos e fortalece essa missão. Eu estarei esperando você no próximo vídeo, pronto para caminharmos juntos rumo a uma vida mais próspera e plena.